Apague as luzes, coloque seus fones e relaxe. Eu sou o narrador da madrugada, e você acaba de entrar no universo da madrugada, onde a realidade se distorce. Naquela noite, a rotina seguia seu curso previsível, como um relógio bem ajustado. O vigia, um homem de meia idade, com anos de experiência em turnos noturnos, conhecia cada sombra e cada som daquele prédio residencial antigo. Ele era um profissional metódico, daqueles que encontram conforto na repetição. O sistema de câmeras, embora convencional, funcionava sem falhas aparentes. As telas exibiam os corredores vazios, a garagem silenciosa e a portaria deserta. Era um cenário de estabilidade, um microcosmo onde nada parecia capaz de quebrar a monotonia. Cada hora era marcada pela mesma tranquilidade, e seu livro de ocorrências registrava apenas a normalidade. A noite prometia ser como todas as outras, longa, silenciosa e sem surpresas. O vigia se sentia seguro em seu domínio, um observador passivo de um mundo adormecido. Os sons eram familiares: o zumbido distante de um refrigerador, o estalo ocasional da estrutura do prédio, o vento suave que assobiava pelas frestas das janelas. Era um ambiente controlado, onde cada evento, por menor que fosse, seria notado. A noite avançava e a previsibilidade era a única constante. Exatamente às 2h14 da manhã, o sistema de monitoramento registrou uma entrada. O vigia, acostumado a entregadores noturnos ou moradores, chegando tarde a próximo sei do monitor. A imagem, granulada pela baixa definição da câmera antiga, mostrava uma figura cruzando o portão. Não era possível identificar um rosto ou características claras. Era apenas um contorno humano que se movia com uma fluidez estranha, quase como uma mancha escura deslizando pela cena. Sem hesitar, ele classificou o evento como entrada de morador não identificado, uma ocorrência comum que seria verificada pela manhã. Ele arrastou o arquivo de vídeo para a pasta de registros do turno, uma ação que já havia executado milhares de vezes. A figura desapareceu do enquadramento, entrando no hall, e a câmera voltou a exibir um corredor vazio. Para o operador, era apenas mais um dado a ser armazenado, um pequeno ponto na vasta linha do tempo de sua noite de trabalho. O sistema confirmou o armazenamento do arquivo, e a tela voltou ao seu estado padrão. O incidente, se é que podia ser chamado assim, durou menos de 10 segundos. No dia seguinte, durante a conferência de rotina da equipe de segurança, uma inconsistência chamou a atenção do supervisor administrativo. Ao revisar os relatórios do sistema, ele notou que o turno da noite anterior aparecia como em aberto. Era estranho. A escala de serviço indicava claramente que o turno havia sido finalizado, mas o sistema insistia que a finalização estava pendente. O supervisor tentou contatar o vigia da noite, mas as chamadas não foram atendidas. Ele verificou o log de acesso e viu que o profissional havia de fato registrado sua saída no horário correto. Não havia nenhum alarme acionado, nenhuma notificação de falha de equipamento, nada que justificasse aquela anomalia. Era como se o sistema tivesse congelado em um ponto específico, recusando-se a reconhecer o fim daquele período de trabalho. Ele tentou forçar a finalização do turno manualmente, mas o sistema retornou uma mensagem de erro genérica. Intrigado, mas não alarmado, ele decidiu deixar a questão para a equipe de TI. Afinal, falhas de sistema aconteciam. A pedido da administração, um técnico foi designado para analisar o problema. Como parte do procedimento, ele decidiu revisar as gravações das câmeras auxiliares, aquelas que não faziam parte do circuito principal de monitoramento da portaria. Uma delas, posicionada do lado de fora do prédio, capturava uma visão ampla da rua. E, em um de seus cantos, mostrava a janela do posto de vigilância. Ao avançar rapidamente pelas gravações, o técnico notou algo peculiar. Em um trecho de vídeo, um elemento fixo aparecia no enquadramento. No fundo da imagem, era uma forma escura e imóvel, quase imperceptível contra a escuridão da noite. O mais estranho, no entanto,
era o carimbo de data e hora. Aquele trecho de vídeo estava marcado com um horário que não coincidia com os registros de nenhuma outra câmera. Era como se aquele arquivo pertencesse a uma linha do tempo diferente. Ao tentar organizar os arquivos em ordem cronológica, o sistema apresentava um comportamento errático, pulando aquele trecho específico, como se não soubesse onde encaixá-lo. A ordem temporal estava quebrada. O técnico sentiu um calafrio. Não era uma falha comum. Como parte do protocolo de investigação de anomalias, a análise de áudio foi iniciada. Os microfones ambientes, geralmente ignorados, foram ativados para capturar o som do posto de vigilância durante a noite em questão. A maior parte do áudio era previsível. O som da cadeira do vigia se movendo, a tosse ocasional, o clique do mouse, eram sons comuns do local, a trilha sonora da solidão noturna. No entanto, em determinado momento da gravação, um ruído de fundo começou a se manifestar. Era um som contínuo, de baixa frequência, uma espécie de zumbido sutil que não parecia ter uma origem definida. Não correspondia a nenhum equipamento ligado, nem a qualquer evento visual nas câmeras. Era apenas, lá o ruído persistiu por quase uma hora, uma presença auditiva constante e inexplicável, e depois desapareceu tão subitamente quanto começou. O arquivo de áudio terminava sem nenhuma conclusão clara, sem que o zumbido estivesse associado a qualquer ação ou evento. Era um mistério sonoro, uma anomalia que apenas adicionava mais uma camada de estranheza ao incidente. Diante das inconsistências que não puderam ser explicadas pela equipe técnica, a administração tomou uma decisão pragmática. O turno foi, oficialmente, reclassificado. De em aberto, passou para inconsistência técnica não resolvida. Os registros de vídeo, áudio e logs de sistema foram arquivados em uma categoria especial, reservada para casos que desafiavam a lógica operacional. O caso foi tratado como um bug complexo, uma falha de sistema que, por algum motivo, não pôde ser replicada ou consertada. Nenhuma ação corretiva imediata foi aplicada, pois não havia o que corrigir. O sistema, aparentemente, havia voltado a funcionar normalmente. A situação foi oficialmente considerada pendente de análise, um eufemismo corporativo para esquecida. O arquivo digital foi trancado em um servidor seguro, um fantasma na máquina que ninguém queria revisitar. A normalidade, ou a aparência dela, precisava ser restaurada o mais rápido possível. Nos dias e semanas que se seguiram, o prédio continuou operando como se nada tivesse acontecido. A rotina foi retomada. O sistema de segurança funcionava sem novas falhas aparentes, registrando entradas e saídas com a precisão de sempre. Os turnos noturnos seguintes transcorreram sem apresentar o mesmo padrão de inconsistência. Um novo vigia ocupou o posto, e as noites voltaram a ser silenciosas e previsíveis. Os moradores nunca foram oficialmente comunicados sobre a inconsistência técnica. Para eles, a segurança do prédio permanecia inabalável. O incidente foi gradualmente esquecido pela maioria, tornando-se apenas uma nota de rodapé nos arquivos da administração. O caso permaneceu sem uma conclusão formal, uma anomalia isolada em um mar de dados rotineiros. A vida seguiu em frente, e a memória do turno em aberto foi enterrada sob camadas de novos registros e relatórios diários. O prédio guardava seu segredo silenciosamente. Mas aqui, no universo da madrugada, sabemos que padrões se repetem. Em arquivos digitais, esquecidos de outras empresas, em outros prédios, em outras cidades, ocorrências técnicas semelhantes são discretamente registradas. São histórias de turnos noturnos que nunca se fecham no sistema. Incidentes associados a registros incompletos, a imagens granuladas e a sons inexplicáveis. E, invariavelmente, todos são resolvidos da mesma maneira, classificados como falha administrativa. Uma anomalia de software, um problema técnico isolado. É uma repetição sutil, um eco digital que ressoa em sistemas de segurança ao redor do mundo. A ideia de que certos eventos não são falhas, mas sim um padrão que se recusa a ser compreendido, começa a tomar forma. Um padrão que opera nas sombras da tecnologia, mascarado pela burocracia e pela conveniência de uma explicação simples. É como se algo estivesse testando os limites dos nossos sistemas, deixando para trás apenas perguntas e registros incompletos. E assim,
A história termina sem um fim. Alguns registros nunca são oficialmente fechados. Permanecem como fantasmas digitais, turnos em aberto, que assombram os servidores. Os sistemas continuam operando, registrando o fluxo contínuo da vida, ignorando as pequenas rachaduras em sua lógica. Afinal, nem toda falha deixa rastros claros. Às vezes, o sinal mais perturbador não é um alarme estridente, mas um silêncio inexplicável. Uma AUS em ceia. Um arquivo que não deveria existir, ou um turno que se recusa a terminar.